Glória a Deus, graças e paz, boa noite. Amém, igreja? Amém. É uma alegria estar de volta. Nós viajamos, eu e a Mica e o Israel, fomos passar 15 dias com a minha família lá na Paraíba. E é muito bom viajar, muito bom ver a família. Fazia mais de ano, acho que fazia 1 ano e meio que eu não via meus parentes não conheciam o Israel ainda. Então foi dias de festa, né, dias de desfrutar do neto, meus pais, o primeiro neto, eu sou filho único. Então foi chalerado, foi babado, dengado de um jeito que só Deus, mas foi muito bom. Nós não perdemos o cabelo lá não, tá, pessoal? Eu sei que chama a atenção, né? A gente está, eu e a Mica também estamos de cabeça raspada. Isso aqui é somente um sinal exterior daquilo que está acontecendo no interior, amém? É só um sinal de entrega a Deus, daquilo que nós reconhecemos, do que precisamos mudar, melhorar, e o Senhor tem nos tratado, amém? Você se lembrar de nós nas suas orações, ore por nós, nós precisamos, amém, pessoal? Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16. Tem uma palavra do Senhor essa noite para você. Como o pastor Walter falou, o clima está propício, o Espírito Santo está nesse lugar, amém? Nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar. Estamos no lugar onde o Senhor está, onde nós podemos aprender mais dEle, podemos adorar Ele com liberdade, com conhecimento e com a palavra. E vamos fazer isso nesse momento. Mateus 16, quero ler com vocês a partir do versículo 21. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui. O Olivelto vai colocar no Data Show. Mateus 16, 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que se poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um, de acordo com as suas obras. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais um pouco. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por estar nesse lugar, te agradecer pela igreja, Deus, pela tua palavra, te agradecer, Deus, pelo louvor, pela tua presença, Jesus, por cada vida que está nesse lugar. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor venha fazer maravilhas nessa noite, que o Senhor venha edificar o teu povo, a tua igreja, que o Senhor Deus venha ministrar aos corações e gerar vida abundante da tua parte. Em nome de Jesus eu oro para que caia por terra todos os enganos, todas as estruturas que é contrário ao Senhor. Deus amado, eu oro para que as mentes estejam cativas a Ti, os corações estejam abertos para o Senhor, Deus, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória de tudo o que acontecerá nessa noite. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, através de mim, ministra nessa noite, conduza-me, pois, Senhor, eu estou dependente da Tua graça, estou no lugar de dependência do Senhor. Deus amado, faça contudo conforme a Tua vontade, em nome de Jesus,
Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Quero ver vocês vivos e ativos aí. Amém? Pessoal, ontem o pastor me fez o convite de ministrar, trazer uma palavra hoje. E eu confesso que não sabia o que ministrar, fiquei um tempo procurando, pensando, e não recebia nada, não tinha nada preparado. E fui orar, e fui buscar o Senhor, e fui dar uma lida, e o Senhor me direcionou a isso. Eu vou ministrar uma palavra, eu vou também compartilhar um pouco do meu coração, daquilo que eu entendo, daquilo que eu estou passando, aquilo que muitas vezes está dentro de mim. É uma palavra que me confronta, que me constrange, que me estimula a ir além, a ir mais. E eu acredito que através daquilo que eu vou compartilhar, eu vou ministrar, o Espírito Santo ele vai ministrar o seu coração, o Espírito Santo ele vai falar com você. Eu queria que você estivesse bem atento. Amém? Nós lemos essa passagem, a maioria conhece, mas antes de eu entrar nessa passagem, eu queria contar um pouco do contexto dessa palavra, dessa passagem. No início do capítulo 16, se você for ler, você vai ver Jesus diante dos fariseus e saduceus. E os fariseus e saduceus, eu vou falar os religiosos, eles confrontavam Jesus com relação à sua identidade. Eles pediam: Jesus, se tu és o Messias, se tu és o Filho de Deus, nos mostra um sinal do céu, para que nós creamos em ti. E Jesus, como ele não é movido por aquilo que o povo pensa, por aquilo que o povo acha, Jesus ele não obedece aquilo ali, e ele fala que nenhum sinal seria lhes dado, senão o sinal de Jonas, que Jonas foi aquele profeta que passou 3 dias dentro da baleia, e no terceiro dia ele saiu. E a passagem continua, e até que Jesus ele se senta a sós com seus discípulos. E agora Jesus ele pergunta aos seus discípulos o que eles achavam. Primeiramente ele pergunta o que aqueles discípulos, o que aquele povo estava ouvindo, o que as outras pessoas falavam sobre Jesus. Jesus perguntou quem os homens, o povo fala que eu sou. E os discípulos começam a responder. Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, que tu és Jeremias ou algum outro profeta. E depois de Jesus ouvir isso, ele pergunta de uma forma pessoal: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro ali, com toda a ousadia, depois de receber a revelação de Deus, toma a frente e fala: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus exalta Pedro, diz: bem-aventurado és tu, Pedro, Bar-Jonas, filho de Jonas, pois tu não recebeste isso de forma carnal, mas tu recebeste isso diretamente do Pai. Jesus fala que ele é Pedro, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, eu te darei as chaves do reino. Tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. Jesus exalta Pedro, Jesus dá autoridade para Pedro. E como é forte isso aqui. E o primeiro comentário que eu quero fazer dessa passagem é que Jesus ele olha para nós, ele pergunta para nós quem ele é para mim e para você. Jesus ele não quer somente saber o que nós temos ouvido das outras pessoas. Jesus é lindo, Jesus ele é isso, e Jesus ele é aquilo. Ele quer saber de uma forma pessoal, de mim e de você, quem ele é para nós. Se Jesus estivesse perguntando para você nessa noite, qual seria a sua resposta? Será que você falaria: Jesus, tu és um dos profetas, tu és aquele que faz milagres, tu és aquele que pode todas as coisas, tu és o Filho de Deus? O que você responderia para Jesus? Ali Pedro respondeu de uma forma correta: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias,
Tu és o Cristo, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que nós estávamos esperando, Tu és aquilo que era necessário para nossas vidas, Tu és tudo o que nós estávamos precisando. E Pedro, ele acertou. Realmente Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. E essa é a primeira certeza que um homem, que uma mulher precisa ter na vida, para poder crescer e avançar, para poder romper com algumas estruturas desse mundo. Essa é a principal, é a primeira certeza que eu e você precisamos ter com relação à nossa vida, com relação a Jesus Cristo. Quem Ele é para mim e para você. E aí o relato continua. E no mesmo cenário, entramos nessa passagem que nós acabamos de ler aqui. Aqui Jesus, ele começa a retratar e reafirmar o propósito que ele teria aqui na terra. Que ele fala que era necessário que ele fosse para Jerusalém e que ele fosse entregue nas mãos de homens pecadores, dos anciãos, dos sacerdotes, dos escribas, e que por esses homens ele fosse maltratado, ele fosse torturado e ele fosse morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ao falar isso, Pedro chama ele à parte e fala: não, Senhor, isso não acontecerá contigo de forma alguma. Pedro, que tinha acabado de ser exaltado por Jesus, Pedro, que tinha acabado de receber uma revelação de Deus, chega para lá, para Jesus e fala: não, isso não vai acontecer contigo, meu Senhor, de forma alguma. E aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, tu estás sendo pedra de tropeço para mim, porque tu não estás cogitando, não estás refletindo os pensamentos de Deus, mas as coisas dos homens. Pedro tinha acabado de ser exaltado pelo Senhor. E o que é que nós precisamos tirar para nossas vidas? O que é que essa passagem fala comigo? Pedro tinha tido a revelação de que Jesus, ele era o Filho de Deus, ele era o Salvador do mundo, ele era aquele que era esperado por todos. Ele tinha essa convicção. E aí depois ele fala isso aqui, depois ele é tido como pedra de tropeço diante do propósito de Jesus. O que é que isso fala comigo? A maioria de nós aqui, eu, você, talvez todos aqui nesse lugar, já temos uma certeza e uma convicção de que Jesus, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus. Jesus era aquele que haveria de vir ao mundo para nos salvar, para pagar o preço pelos nossos pecados, para nos perdoar das nossas iniquidades, das nossas falhas, e para nos conduzir num caminho de salvação, de vida eterna. A maioria de nós já temos essa convicção, essa certeza, como Pedro tinha naquele momento. Mas aí o que vem depois? E aí? E agora que eu já sei que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, e aí o que vem depois? Será que nós iremos parar nisso? E aí é onde nós entramos nessa passagem aqui. E o que me confronta nessa passagem é quando Jesus fala: tu não estás refletindo os pensamentos de Deus, tu não estás cogitando as coisas de Deus, mas a dos homens. Tuas atitudes, como fala nessa versão que nós acabamos de ler, da King James, as tuas atitudes não estão refletindo Deus, mas está refletindo os homens. Isso me confronta, igreja, porque eu olho para mim, eu começo a olhar para a minha vida, analisar como eu tenho vivido, as minhas atitudes, as minhas decisões, e será que essas decisões, as minhas atitudes têm refletido Deus ou têm refletido os homens? Pedro, naquele momento, mesmo tendo a revelação de que Jesus era o Filho de Deus, era o Salvador do mundo, era o Salvador dele, da vida dele,
foi pedra de tropeço por estar cogitando das coisas dos homens e negligenciando os propósitos eternos. E nós continuando aqui, depois que Jesus fala isso, então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou que se poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Quando nós olhamos para essa questão aqui que Jesus apresentou a Pedro, tu não estás refletindo Deus com as tuas atitudes, mas refletindo os homens. Quando eu paro para meditar e refletir, pensar e olhar para mim mesmo, e pensar se as minhas atitudes estão refletindo Deus ou os homens, para me chegar a uma resposta, eu preciso saber o que eu tenho dado mais valor na minha vida. O que é que eu tenho dado, o que é que eu tenho valorizado na minha vida, o que é que eu tenho dado valor na minha vida. E através disso aí, eu vou saber se as minhas atitudes estão refletindo os homens ou estão refletindo Deus. E nós vemos aqui que para Jesus, o que tem mais valor, o que é mais importante, é as nossas almas. É a minha vida, é a sua vida. É tanto que Ele pagou um preço altíssimo, um preço de sangue, de pagar na cruz do Calvário o valor pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, para nos tirar de um lugar de condenação e nos colocar num lugar de esperança e vida eterna. Jesus pagou o maior valor, o maior preço pelas nossas vidas, porque Ele nos estima demais, Ele nos tem como valiosos demais, e foi por isso que Ele se deu por inteiro. Ele não deu só uma parte de si, Ele não deu somente algumas gotas do seu sangue santo, mas se deu por inteiro, por nos ter como valiosos, como preciosos a Ele. E essa passagem fala o que um homem dará em troca da sua alma. O que é que adianta um homem conquistar todas as coisas e perder a sua alma? E aqui nós entramos na questão do valor. O que é que tem tido mais valor para mim e para você? Como eu falei aqui no início, essa passagem, essa palavra, ela me constrange, ela me confronta, ela me faz olhar para mim e não para o outro, me faz olhar para mim e perceber aonde o meu coração está, o que eu tenho dado valor, como as minhas atitudes têm refletido, se a eternidade ou se o passageiro. E a palavra fala: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando nós damos mais valor às coisas do que aquilo que tem mais valor aos olhos da eternidade, nós entramos no lugar de risco, de grande risco, de perder aquilo que Jesus nos deu de graça, de perder a salvação. Mas Felipe, perder a salvação, ela foi nos dada de graça. Jesus nos comprou de forma gratuita, sem nós fazermos nada, é simplesmente por fé. Mas essa passagem fala, no versículo 25: porquanto quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Aqui eu entendo que se uma pessoa, ela está, para ela não perder aquilo que ela ganhou de graça, ela precisa colocar a sua vida num lugar seguro, precisa colocar a sua vida naquele que é o doador da vida. Porque a passagem fala que se quiser salvar a sua vida, você vai perder. O que é que você entende com isso? Se você quiser salvar a sua vida, você vai perder, nesse trocadilho que Jesus fala.
Eu acredito que se nós vivermos a nossa vida somente fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, somente aquilo que nos dá um prazer transitório, nós estaremos perdendo a nossa vida, porque nós não estaremos mais sendo guiados por uma verdade eterna, por uma palavra, pelo chamado de Deus, mas estaremos somente sendo conduzidos por aquilo que nós gostamos, por aquilo que sacia a nossa carne, que sacia os nossos pensamentos. E a palavra está nos dizendo que se eu for nesse caminho de fazer aquilo que eu simplesmente gosto de fazer, eu vou perder a minha vida. Mas se eu perder a minha vida por causa de Jesus, como ele falou, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Mas se eu decidir deixar as coisas que eu gosto de lado e colocar em primeiro lugar aquele que tem maior valor na minha vida, Jesus, eu vou encontrar a verdadeira vida. É isso que a palavra de Deus está falando. É isso que esse versículo fala comigo. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? Glória a Deus. Entra a questão, uma escala de valores. O que é que tem mais valor? As coisas que eu gosto, as coisas que me dão prazer, as coisas que me fazem ser bem visto, bem querido, bem falado, ou a eternidade, ou aquele que foi capaz de me salvar, ou aquele que foi capaz de perdoar os meus pecados, de pagar o preço pelas minhas iniquidades. Na escala de valores das minhas atitudes, das minhas decisões, quem está em primeiro lugar? Se tiverem coisas, eu estou correndo um grande risco de perder aquilo que Jesus conquistou para mim. Mas se com toda certeza estiver Jesus Cristo, estiver a salvação, estiver o presente gratuito, estiver a vida eterna, a eternidade, com toda certeza eu vou encontrar a verdadeira vida. É isso que a palavra de Deus está nos falando. A verdadeira vida nós encontraremos somente em Jesus Cristo. Não é nas coisas, não é nas pessoas, não é nos sonhos realizados, não é nas estruturas dessa terra, não é, mas é somente em Jesus. Nós estamos vivendo num mundo que está de mal a pior, que está a cada dia mais se afundando em enganos, em mentiras, em estruturas demoníacas, e vidas e mais vidas entrando em depressão, morrendo, se suicidando, entrando em lugar de estar totalmente atolados, aprisionados no pecado. Será que essas pessoas encontraram a verdadeira vida? Não. E o que levar essas pessoas a esses lugares? Fazer aquilo que elas gostam de fazer. Se o que alimenta a minha carne é uma imoralidade sexual, eu decidi caminhar em cima daquilo ali, aquilo ali vai me levar a um lugar de perder a minha vida. Se o que me dá prazer é mentir, eu deixar a mentira conduzir a minha vida, conduzir os meus passos, aquilo ali vai me levar a um lugar onde eu vou perder a minha vida. Mas se o que me move o meu coração é agradar o coração daquele que me salvou, que me deu esperança, que me resgatou de uma vida imunda sem sentido, então com toda certeza eu vou viver a verdadeira vida, eu vou desfrutar da verdadeira vida. Amém? Jesus nos dá a receita de como nós devemos preservar aquilo que Ele conquistou para nós.
E lá em Mateus 6:21 fala lá que onde está o meu tesouro, ali estará o meu coração. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Eu pergunto novamente, o que aqui tem tido mais valor na tua vida, numa escala de valores, o que vem em primeiro lugar nas suas atitudes, nas suas decisões? Eu repito isso, eu ministro olhando para mim e não com o dedo apontador, não com o dedo julgador. Eu ministro sendo confrontado pela palavra. Filipe, onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver, ali estará o teu coração. Teu tesouro está nas coisas desse mundo, o teu coração está nesse mundo. O teu tesouro está nas pessoas. Então, teu coração estará nas pessoas. O teu tesouro está em mim. Está naquilo que realmente tem valor. Sabe, algo que me constrange é que eu fico agoniado, que eu fico angustiado demais quando eu vejo a minha vida sendo movida de uma forma muito natural, sendo movida de uma forma muito quadrada e somente vivendo atrás de responsabilidades, de compromissos, de trabalho, de coisas sem propósito eterno, sem coisas que reflitam meu Deus, sem coisas que aponte para aquele que me salvou, que me deu uma nova vida, uma nova esperança. Eu fico angustiado, agoniado quando vejo a minha vida desse jeito, porque eu entendo que a minha vida, ela foi salva, ela foi conquistada para me viver na eternidade, para me desfrutar da verdadeira vida. E tem outra passagem em Mateus 13, 44, 45, fala de uma parábola. Na verdade, o capítulo Mateus 13 é todo Jesus falando em parábola sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. E esses dois versículos falam de um homem que encontrou um grande tesouro em uma determinada propriedade. E a palavra fala que aquele homem, feliz da vida, jubiloso, cheio de grande alegria, ele foi, escondeu aquilo que ele tinha achado, foi, vendeu tudo o que ele tinha, com alegria, pegou o recurso que ele tinha para comprar aquele campo e desfrutar do seu maior tesouro. O que é que nós entendemos com isso, pessoal? Jesus está falando do reino de Deus, do reino dos céus, o lugar onde eu e você almejamos chegar, o lugar onde nós sonhamos estar, onde quando a nossa vida passar, quando nossos olhos fecharem nessa terra, onde nós queremos estar no reino de Deus, no lugar onde vai ser tudo maravilhoso, tudo perfeito. E Jesus, falando sobre o reino dos céus, ele fala que é como se um homem encontrasse um grande tesouro, vendesse tudo o que ele tinha, com grande alegria no coração, para poder comprar aquele tesouro. A parábola não fala se aquele homem era um homem de grandes posses. A parábola não fala da situação financeira daquele homem. Só fala que ele tinha acesso àquele grande tesouro. O que ele precisava para ele conquistar aquele grande tesouro, simplesmente se desfazer das outras coisas. E aqui nós entramos novamente na nossa escala de valor. Não é preciso nós vendermos todas as nossas coisas para que nós tenhamos o maior dos tesouros dessa terra, mas que nós demos valor àquilo que tem valor e que nós desvalorizamos aquilo que não tem valor. Esses dias nós estávamos em João Pessoa e nós fomos a uma conferência. O pastor de jovens Douglas Gonçalves estava ministrando e ele falou uma frase que chamou muita atenção minha e da Mica, que fala que aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil. Isso me constrangeu. Aquilo que não tem valor eterno é eternamente inútil.
Se nós queremos ser salvos, se nós já reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós queremos viver uma eternidade com Ele. Se nós queremos viver uma eternidade com Ele, você acredita na eternidade? Você crê que existe algo que não vai acabar, que não vai ter fim? Se você crê, né, na eternidade, como tem sido as suas atitudes, como tem sido a nossa vida aqui nessa terra? Será que nós temos sido dos homens, das pessoas que têm simplesmente gastado a vida com coisas que são inúteis eternamente, coisas passageiras, coisas que não vão ficar, porque aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Existe um autor, eu não me lembro quem, que faz uma parábola até um pouco engraçada, de que ele passou a vida toda dedicando para fazer um grande bolo para Deus. E ele investiu toda a sua vida, todos os seus recursos para construir aquele bolo e fazer um grande bolo de chocolate para Deus. Eu quero agradar o coração do meu Deus, do meu Pai, levando para Ele esse bolo gigante de chocolate. Ele gastou, ele suou, ele investiu todo o seu tempo para aquilo, e um dia ele chega diante de Deus e com toda a alegria apresentando o bolo. E aí, Deus, tu gostou? E o pai: meu, sem graça, meu filho, eu não gosto de chocolate. Algo até um pouco engraçado, mas de um homem que dedicou toda a sua vida a entregar para Deus algo que ele não gostava, algo que ele não queria, algo que ele não buscou conhecer, para saber o que é que Deus gostava, o que é que Deus amava. E eu tenho convicção de algo. Eu tenho convicção que um dia eu vou estar frente a frente com Jesus. Um dia, como Jó falou, os meus olhos o verão, não de outros, mas os meus contemplarão o Rei dos Reis. E o que é que eu vou apresentar a esse Rei dos Reis? O que é que eu vou levar para Ele? Aquele que me comprou, que demonstrou o maior dos amores, aquele que me deu esperança, aquele que me mostrou o sentido de viver, da vida, aquele que é o meu maior valor, o meu tesouro mais precioso. O que é que eu vou levar para Ele? O que é que nós vamos levar para a eternidade? Como eu falei para você, estou compartilhando um pouco do meu coração, daquilo que muitas vezes eu me pego refletindo, eu me pego pensando e buscando tomar atitudes, tomar decisões em cima daquilo que vai agradar a Deus, e não deixar somente a minha vida ser conduzida por aquilo que faz sentido aos olhos de homens e do mundo. Pessoal, nós estamos aqui nessa terra, numa terra passageira, uma vida passageira. Nós temos uma convicção: todos nós vamos morrer um dia, se Jesus não voltar antes da nossa morte. Como nós temos vivido? O que é que nós temos refletido? Como Pedro, que reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dele, estava refletindo a atitude de homens. Nós já sabemos que Jesus é Senhor e Salvador. Será que nós vamos também estar refletindo atitudes de homens? Ou iremos refletir a glória de Deus? Existe uma vida plena para se viver em Deus. E quando eu penso nisso, eu me imagino diante de um grande oceano. Um grande oceano de amor, de grandes promessas de Deus, promessas maravilhosas através da palavra. E eu não posso me conformar em somente estar olhando para aquilo,
Eu não posso me conformar somente estar com a ponta dos pés naquele oceano. Se existe um oceano que me chama, eu preciso ir, eu preciso entrar, eu preciso mergulhar e viver essa vida plena que o Senhor tem para mim. Eu preciso pegar essa palavra e deixar ela me instigar a buscar mais de Deus, a me fazer ir além das minhas limitações, a não mais me acomodar com o pouco que eu tenho vivido diante de Deus, a de limitar o valor que Deus tem na minha vida, a não deixar que a correnteza dessa vida venha me separar do Senhor. Nós estávamos voltando de Belém na balsa, e eu fui olhando aquilo e refletindo um pouco. A correnteza levando para um lugar, e o motor da balsa ligado para ele chegar a um determinado lugar. Se a gente desligar o motor da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, do nosso alimento que é a palavra, de não darmos ao Senhor o verdadeiro valor que Ele tem nas nossas vidas, sem nós percebermos, a correnteza da vida vai nos levar a um lugar que nós não queríamos estar, que nós não desejaríamos estar. A correnteza da vida vai nos levar para algum lugar. A única forma de eu chegar a um destino, a um alvo, é ligando os motores e sendo intencional e direcionando e conduzindo para que eu possa alcançar e chegar naquele lugar. Nós precisamos ser intencionais nas nossas vidas se nós queremos alcançar a eternidade, se nós queremos realmente chegar diante do Rei dos Reis. Nós precisamos estar com a nossa vida alinhada, conectada, e não deixar que a maré desse mundo nos corrompa, nos leve para distante do Senhor, porque as estruturas de mídia, as estruturas sociais e políticas e religiosas da nossa era nos leva como uma maré para distante da palavra de Deus, onde muitas das coisas, aquilo é para aquela época, não é para mais hoje. Deus não muda. O Senhor, Ele repete isso na palavra várias vezes, no Antigo, no Novo Testamento. Deus não muda, Ele é o mesmo hoje, ontem e será para sempre, eternamente. Ele é o nosso Deus. Nós não podemos brincar e deixar que a nossa vida seja conduzida pela correnteza, que a correnteza nos leve para algum lugar que não seja o colo do Pai. Nós precisamos considerar mais as coisas eternas do que as coisas dos homens. Nós precisamos refletir mais. Nós precisamos olhar mais para nossas vidas, mais para você mesmo. Assim como eu olho para mim mesmo e eu busco enxergar algo de Deus em mim, eu busco enxergar algo que aponte para a eternidade em mim, porque se não estiver apontando, tem algo muito errado com a minha salvação. Tem algo muito errado, porque a palavra fala que eu sou templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em mim, não tem como o Espírito de Deus habitar dentro de mim e Ele não apontar para a minha morada, para a minha casa eterna. Nós precisamos olhar para nós mesmos. Isso pessoal, né, é natural. Não se sinta constrangido se você olhar para si mesmo. Ao contrário, se sinta constrangido. E se você não vê algo eterno, não é pessoas lhe constrangendo, mas você se constrangendo, de perceber: eu preciso de mais, eu preciso buscar mais, eu preciso entender mais, eu preciso estar mais perto do meu Deus, eu preciso dar mais valor para a palavra do Senhor, eu preciso dar mais valor para a presença do meu Senhor, do que para as coisas que são passageiras, que não somam em nada na minha eternidade. Eu preciso dar mais valor àquilo que é eterno, do que para aquilo que é passageiro. E com toda certeza, quando nós começamos a meditar sobre isso, todos nós aqui, incluindo eu, vamos encontrar coisas que nós precisamos cortar das nossas vidas. Como eu falei no começo, não é viver uma vida sendo guiado por o que gosta de fazer,
mas é pelo um propósito eterno, por uma eternidade. É saber que nós não estamos aqui por acaso, mas existe um propósito em todas as coisas. E em Mateus também, no capítulo 18, Jesus fala uma palavra dura para aquele povo ali. Ele fala que se o teu olho, se a tua mão, se o teu pé te impedem de entrar na vida eterna, é melhor que você corte o pé, corte a mão, arranque o olho, porque é melhor você entrar na vida eterna sem uma dessas coisas, do que você perder a sua vida eterna, do que você perder a sua alma. Filipe, o que é que isso quer dizer? O que é que Jesus está falando? Jesus está falando de mutilação de membros? Não, eu não entendo isso. O que eu entendo é que Jesus ele está falando de coisas que os nossos olhos veem, que as nossas mãos pegam e que os nossos pés andam, lugares que os nossos pés pisam. E quando ele está falando que nós precisamos cortar alguma dessas coisas que estão nos impedindo de alcançar a vida eterna, o que é que o meu olho está vendo que eu preciso cortar da minha vida? O que é que a minha mão está pegando que eu preciso cortar da minha vida, para que eu esteja indo para a eternidade? O que é que, onde meus pés estão indo e andando, que eu preciso cortar da minha vida, para que eu não seja embaraçado, confundido, não saia do caminho? Talvez seja coisa que nós gostemos de fazer, e com toda certeza, quando nós cortarmos isso da nossa vida, será coisas que nos farão falta, porque com toda certeza, se você perguntar para alguém que perdeu uma das suas mãos, é claro que ele sente falta de uma das suas mãos. Por isso que Jesus está falando, é amputar um membro, é cortar um membro, é tirar algo que vai fazer falta, é tirar algo que você gosta, que você precisa, é tirar algo que você tem prazer de ver, de assistir. Você vai ter vontade de assistir, de pegar, de ir, mas a sua decisão de cortar aquilo da sua vida, entendendo que aquilo ali é um atrapalho para a sua vida eterna, você mesmo querendo, você não vai, você não faz, você não vê. Teve um tempo, no começo da minha caminhada, eu gostava muito de assistir séries. Não estou dizendo que assistir série é pecado, por favor. Eu gostava muito. E aquilo ali consumia meu tempo. Era um episódio atrás de outro e várias séries. E aquilo consumia, tomava meu tempo de tudo. Quando eu via, não tinha tempo para a Bíblia. Bíblia era secundário, terciário na minha vida. Mesmo entendendo que Jesus era o meu Senhor e Salvador. E um dia o Senhor me constrangeu, olhando para aquelas coisas, dando meu tempo para aquilo ali. Será que aquilo ali estava me aproximando da eternidade, ou sendo pedra de tropeço? E hoje você vai ver as novelas, os seriados, os filmes, todos cheios de imoralidade. E quando eu assistia aqueles seriados que passavam uma cena imoral, aquilo ali o Senhor começou a me constranger. Filipe, será que isso é para você? E eu parei de assistir, mesmo gostando, mesmo achando super interessante. Para mim era muito massa, Game of Thrones, massa demais, interessante. Mas ver tanta imoralidade, ver tanta coisa contrária à palavra de Deus, me tomou a decisão de não assistir, de não dar o meu tempo, de não deixar os meus olhos ver. Eu arranquei aquilo ali da minha vida, para que aquilo ali não fosse uma pedra de tropeço, para que o meu propósito eterno se cumprisse. E o que as nossas mãos têm pegado, e onde os nossos pés têm pisado,
Será que são lugares ou coisas que são pedra de tropeço para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas, o propósito eterno de Deus se cumpra em nossas vidas? Porque se for, corte isso da sua vida. Corte, não tenha medo. Tome uma decisão. Porque com toda certeza, um dia você olhará para trás e falará: valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ter me esforçado mais. Valeu a pena não ter me deixado me acomodar pelas coisas. Valeu a pena não deixar a maré conduzir a minha vida. Valeu a pena eu conduzir os meus passos em direção ao propósito eterno. Valeu a pena. Porque o último versículo que nós lemos aqui fala: mas o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que nós vivemos, de acordo com aquilo que nós valorizamos, com aquilo que nós entregamos, com aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. O Senhor, Ele é um Deus galardoador. A Bíblia fala lá em Hebreus 11, Ele é um galardoador, Ele ama abençoar, Ele ama recompensar. Mas nós precisamos estar alinhados, amém? Fique de pé, por favor. Quero orar com você. Jesus, Ele é o meu bem mais precioso. Jesus, Ele é o meu tesouro. Eu não consigo imaginar minha vida sem Jesus. Ele é o meu bem maior, o primeiro na minha escala de valores. Porque quando eu coloquei coisas acima, eu me frustrei na vida, eu fui derrotado, eu fui humilhado. Mas quando Jesus entrou em primeiro, as coisas começaram a mudar e se organizar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e você em oração, meditar, você e o Espírito Santo aí, e refletir um pouco sobre você mesmo. Como está a sua escala de valores? Será que diante dessa ministração, diante daquilo que você conhece de si mesmo, você está vendo as suas atitudes como que refletem a Deus ou refletem os homens, refletem a eternidade ou refletem somente uma vida passageira? Será que você tem ansiado mais e desejado mais, sonhado somente com as coisas dessa terra? Você tem se posicionado e desejado algo que o olho não pode ver, o ouvido não ouve, não se passa na mente de homens, mas é somente aquilo que o Deus que nos conhece no nosso íntimo pode nos dar, pode nos conceder. Olhe para dentro de si e veja, e fale para o Senhor. Reconheça, não tenha medo de falar para Ele. Se você reconhece que precisa de mudança, eu reconheço, eu preciso de mudança, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu quero ir além, eu quero mais do Senhor. O sinal da cabeça raspada é somente o sinal externo daquilo que clama no meu interior. Eu quero mais de Jesus, eu quero mais, eu preciso de mais, porque somente Ele pode saciar o meu espírito, somente nele a minha alma está guardada, somente nele eu encontro satisfação eterna, somente nele está a vida plena. Eu não vou deixar as coisas tomarem o lugar dele, eu não vou deixar as coisas que o mundo me fala, as coisas que eu vejo por aí tomar o lugar de Jesus. Espírito Santo,
Senhor, tem liberdade. Ministra aos corações. Espírito Santo de Deus, vai além das minhas palavras, vai além, vai muito além daquilo que eu falei. O Senhor conhece cada coração. Ministra, gera vida no interior de cada um. O ministério de louvor vai estar tocando. Você vai estar refletindo e orando ao Senhor. E à medida que você for refletindo, o Espírito Santo de Deus, ele vai te conduzir a tomar algumas decisões, tomar algumas atitudes. E eu queria que você não tivesse medo daquilo que o Senhor vai te falar. Eu queria que você não tivesse medo. Pode ser algo absurdo aos olhos dos homens, mas o Senhor te fala que você é um ser eterno, e Ele quer ver em você algo que reflita a eternidade, algo que reflita o Deus dos céus. E você vai tomando atitudes diante de Deus, diante de Deus.